Aí, pessoal, estamos de volta agora com a aula da semana 5 de ciências, né, do sexto ano. Nós vamos trabalhar nessa semana a parte de movimento do corpo humano, correto? E esse movimento é conjugado com os outros sistemas que a gente já viu, né? Sistema muscular, sistema nervoso, sistema esquelético, né? E nós vamos trabalhar no nosso corpo a movimentação dele. Então, nós sabemos que nosso corpo realiza diversos movimentos, né? Essas variedades de movimento dependem do esqueleto e do músculo. Então, o ser adulto, né, o ser humano adulto, ele tem 206 ossos, que dá o quê? Sustentação e protegem os órgãos internos. Por exemplo, o cérebro é protegido por ossos do crânio e o coração e os pulmões pelas costelas. Então, os ossos promovem essas proteções aí, tá? Além dessa proteção, os ossos também são formados em tecido conjuntivo, de células, tá? E nós temos aqui agora um desenho, né, no seu PET aí, na figura 11, onde mostra os ossos desde o crânio até o seu pé, né, os ossos do pé, certo? Então, aí tem, por exemplo, as costelas, nós temos, por exemplo, o pé com os metatarsos, as falanges, tá? A patela, aqui o osso do fêmur, tá? Então, são os ossos que aparecem no nosso corpo humano. E a coluna vertebral, né, constituída de 33 ossos, denominados vértebras, tá? Essas vértebras, entre elas, tem um tecido cartilaginoso, que funciona como um amortecedor contra os choques, e impede que uma costela encoste na outra e raspe, né? Provocando, inclusive, dor, tá? Cada vértebra é mantida por um conjunto de ligamentos e músculos. A coluna vertebral é flexível para produzir esses movimentos, tá? E nessas colunas, ao longo da vértebra, ao longo da coluna vertebral, nós também temos os nervos que provocam aquela dor que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Nós temos os membros superiores e os membros inferiores, por exemplo, os braços e as pernas respectivamente, tá? Essa comunicação é realizada por meio de impulsos nervosos que fluem pelos nervos, permite que o cérebro receba informações de todas as partes para enviar instruções para ela. Por exemplo, o cérebro recebe uma informação, ó, eu quero caminhar para frente. Então, ele vai mandar a resposta para os ossos, para os nervos, para os músculos, para produzir esse movimento, tá bom? Aí, na sua apostila também tem o desenho da coluna vertebral, como ela é formada, né? A região cervical, a região torácica, a região lombar, o sacro, né? E a região do cóccix, que fica perto da parte inferior, tá? Então, aí depois nós temos alguns movimentos que a coluna proporciona. Depois nós temos aqui a visão de uma vértebra por cima, tá? E a visão de uma vértebra lateralmente, tá bom? Onde estão os discos das cartilagens, tá bom? Certinho? Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? É bom você ler também o texto que foi colocado para vocês aí, para reforçar os cuidados que você tem que ter com a sua coluna vertebral, os cuidados que você tem que ter de acordo com o AVC, a hipertensão, né, as alterações no sistema cardiovascular, né, e isso interfere, inclusive, ou é produzido pela coluna vertebral. Bom? Então, agora nós vamos fazer as atividades e vocês acompanhem aí o PET de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A poliomielite, número 1, é provocada por um vírus que se instala no sistema nervoso e destrói os neurônios. A doença que ser prevenida através da vacinação.
Então, explique por que essa doença pode causar a paralisia do músculo. Lembra dos movimentos da coluna vertebral? Lembra daquela espinha dorsal? Lembra dos nervos que tem? Então, você vai explicar isso aqui para nós, tá bom? 2, diferencia a coluna vertebral de medula espinhal. Nós mostramos para vocês, inclusive tem um desenho aqui atrás, né? Mostrando essa espinha dorsal e a coluna vertebral, tá bom? E você vai explicar qual que é a diferença entre os dois, certinho? Depois como se chamam os ossos que formam a coluna vertebral? Como que a gente chama os ossos que formam a coluna vertebral? Lá atrás nós já falamos para você que tem essa observação aí. Explique a diferença entre paraplegia e tetraplegia, tá? Aqui no sistema nervoso aqui, do texto, dá para você tirar alguma coisa. Caso vocês ainda estejam tendo dúvida, pesquisem, busque essas referências bibliográficas, busque uma pesquisa no seu computador aí, tá bom? Um abraço, na próxima oportunidade a gente retorna com as nossas aulas.